Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos nos preparando para a nossa reunião pública e para nós é um objeto de muita alegria ter um convidado tão querido por todos nós. Vamos aguardar o horário para darmos início aos trabalhos, mas desde já agradecemos a participação de todos. Agradecemos a presença de todos. Esse é o momento da reunião pública, reunião de divulgação doutrinária da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Todos são bem-vindos ao nosso momento da reunião pública, seguida de visualização terapêutica e irradiação. Agradecemos a presença de todos nesse momento importante da nossa história de vida, pois vivemos uma experiência única nessa reencarnação e que possamos aproveitar bem esse momento do crescimento espiritual. E a doutrina espírita nos dá oportunidades como essa, e a tecnologia nos aproxima. O nosso convidado, que já está na sala, Marcel Mariano, falará direto de Salvador, na Bahia, numa oportunidade muito boa para todos nós estudarmos um pouco mais a doutrina espírita. O assunto dele, entre nós, é as mulheres no Evangelho, e daqui a pouco eu irei passar a palavra a ele. Agradecemos a presença de todos. A Casa de Batuíra, uma instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, realiza um trabalho assistencial de relevo na comunidade onde ela está inserida. Temos um trabalho grandioso de assistência a famílias necessitadas. Agradecemos a presença do casal Marilene e Edgar de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Agradecemos a presença de todos os irmãos e as irmãs que se somam a nós nesse momento da palestra doutrinária. A Casa de Batuíra está localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e temos um trabalho de apoio a famílias que vivem abaixo da linha da miséria, vivem em risco social. Temos um trabalho grandioso a nível da assistência social a essas famílias que vivem numa situação difícil. Nesse momento, toda terça-feira, nós realizamos o nosso trabalho da divulgação doutrinária da palestra pública. Não, sim. Boa noite, Marcel. Boa noite, amigo. É um prazer imenso tê-lo conosco. Muito obrigado, viu? A gratidão é toda nossa. O computador exibiu um travamento em relação ao Zoom. Aí eu apliquei um passe, fiz uma oração, invoquei os guias, chamei Iemanjá, aí ele abriu. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. 19:02, vamos então fazer a prece, depois eu faço a apresentação. A página é do livro Mais Luz, Chico Xavier é o médium, o espírito é Batuíra. E a página se intitula Operação da Paz. Estamos a postos. Façamos a operação aritmética da paz interior, diminuindo as desilusões, somando as bênçãos recebidas do alto, multiplicando as nossas energias na atividade edificante e dividindo constantemente com os nossos irmãos o caminho, os frutos de nossa
tranquilidade, em bases de trabalho e entendimento. Aqui, voltamos ao nosso antigo tema, asseverando: quem trabalha, entende, e quem entende, trabalha. Vamos então à nossa prece inicial de nossos trabalhos. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade a nós concedida nessa noite, de mais um momento de conhecer, de estudar a tua doutrina, o teu santo evangelho. Envolve o teu servo com tanto carinho, aceitou o nosso convite para nos falar essa noite. E rogamos, Senhor, que nos abençoe com saúde e paz hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Convidado à noite é nosso querido Marcel Mariano. Ele está radicado em São Salvador, na Bahia, trabalha junto a Divaldo Franco na Mansão do Caminho, tem um trabalho grandioso de divulgação doutrinária no Brasil e no exterior. Já estive com ele algumas vezes no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Rio Grande, lá no extremo sul do nosso Brasil, e é um prazer tê-lo mais uma vez falando para nós da Casa de Batuíra, no estado do Rio de Janeiro. Nós agradecemos muito e passamos a palavra a ele, rogando a Deus que nos abençoe. A palavra está com você, Marcel. Muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube, pela sala do Zoom, mantida e administrada a Casa de Batuíra, veneranda instituição do Estado do Rio de Janeiro, agradecendo ao nosso nobre anfitrião, sempre digno, generoso, Hélio Ribeiro, o segundo convite para que nós pudéssemos comparecer nesta noite de bênçãos, a fim de tecermos ligeiras reflexões sobre a temática proposta para a noite, as mulheres no Evangelho. Inegavelmente, qualquer exposição sobre o elemento feminino na Terra nos há de remeter forçosamente aos planos da própria história, que Cícero, notável pensador e filósofo romano, afirmava de que a história é a pedra de toque. Lhes basta o erro e apresenta rutilante verdade. Em todas as épocas, desde as culturas mais primitivas até o homem supertecnológico deste início do século XXI, por detrás, ao lado, na sua frente, haverá sempre o elemento feminino na presença da mãe, dos avós, das irmãs, da esposa, das filhas, colaborando para que este homem se agigante nas suas descobertas e na sua audácia em investigar o ainda não examinado. Por isso, quando estamos a retratar aqui as mulheres que compuseram as páginas dulçurosas do Evangelho, especialmente a Boa Nova, o Novo Testamento, certamente que nomes, alguns conhecidos e outros amarelados, apagados na história, desfilarão em nossa memória como tendo sido de grande suporte, de grande auxílio à tarefa messiânica do Cristo. Jesus não dispensou em nenhum momento a presença feminina, seja para mergulhar nos fluidos grosseiros da matéria através de um ventre de Míria. Nós traduzimos hoje do hebraico para Maria de Nazaré, até a convivência com as mulheres de Jerusalém, as mulheres da Galileia, as mulheres de Cafarnaum e outras personagens que atravessaram a sua história, buscando orientação, auxílio, iluminação para as próprias vidas.
mesmo mergulhado em uma sociedade profundamente misógina, profundamente patriarcal, machista, que se comprazia no espezinhamento do elemento feminino, especialmente quando ele não tinha nenhum destaque. Jesus teve que trabalhar bastante aqueles rudes caracteres, aqueles comportamentos humanos de sua época, para demonstrar a importância fundamental, a presença imprescindível da mulher no contexto da construção da própria vida humana na Terra. A mulher tinha pouco valor, desde a cultura grega, a cultura romana, a cultura babilônica e egípcia. Nós já encontramos inúmeros relatos históricos, pensadores, historiadores e pesquisadores, de que a mulher era considerada um elemento sem valor, tanto que a poligamia é o traço mais presente e característico das sociedades do passado, até os nossos dias em reflexo em algumas culturas do Oriente, onde ao homem cabe-lhe o talento, o direito de dispor de várias esposas, mas raramente ouvimos falar na poliandria, que é a faculdade que a mulher tem de ter vários maridos, vários homens para lhe servir. Conquanto a palavra seja o oposto de uma, ela praticamente é desconhecida na história, porque salvo a cultura das Amazonas, que é lendária, da antiga Atlântida, que eram as mulheres guerreiras, que viviam em um império sob o comando somente de mulheres. Elas admitiam apenas a presença de homens escravos sexuais uma vez por ano, quando estes homens, escolhidos a dedo pelo porte viril, eram admitidos na cultura das Amazonas para engravidarem as mulheres. E à medida que os filhos iam nascendo, assim que nasciam, todos os meninos eram imediata e sumariamente eliminados, sobrevivendo apenas as meninas, que eram criadas pelas mães, e o escravo, enquanto servisse, era mantido vivo até ser descartado para outro ser colocado no seu lugar. Dessa maneira, as mulheres iam crescendo, as meninas, adolescentes, ao lado das mães, aprendiam a domesticar os cavalos, aprendiam a arte da flecha, o manejo do cabaz e do arco, para destruir as culturas que lhe eram hostis ou opostas. E, oportunamente, quando adultas, elas se valiam de um tição em brasa, diz a lenda, para queimarem um dos seios, justamente por onde passava a faixa que sustentava o cabaz, que é o reservatório de flechas que costuma ficar nas costas do arqueiro. Tudo para se tornarem-se guerreiras, mulheres imbatíveis, mas nunca ficou provada que a cultura das Amazonas realmente existiu, passando a história apenas como uma lenda, um conto que enaltece uma comunidade somente de mulheres. Até onde examinamos a história, em todas as épocas, homens e mulheres conviveram na taba, conviveram na caverna, na palafita, e ela sempre na posição submissa, a posição de cozinhar, a posição de cozer os alimentos junto ao fogo, quando houve a dominação deste, a sobrevivência da criatura humana na Terra, especialmente na época do Neolítico. E também para tomar conta dos filhos que iam tendo com vários homens da tribo. Existe um filme da década do final dos anos 70 para início dos anos 80 chamado A Guerra do Fogo. E esse filme, inteiramente mudo, retrata como teria sido uma comunidade há 40 mil anos. Uma comunidade que estava na caverna, dormindo durante o longo período do inverno, hibernando como se fossem ursos. Mas quando surgiu a primavera ou o verão, conforme o caso, aquela tribo despertou. Acenderam o fogo que guardavam na intimidade da caverna, no braseiro, e começaram a cozer alimentos. Agora era o momento de saírem para a caça, mas era também o momento da libido sexual ser libertada.
E as mulheres eram possuídas por todos os homens da tribo indistintamente. Então, ela nunca poderia dizer de quem era aquele filho, porque vários homens copulavam com ela, seguindo os mesmos instintos dos animais. Entretanto, aquela tribo primitiva haverá de perder o fogo, atacada por criaturas ainda muito macacoides, profundamente selvagens e antropófagas, verdadeiros canibais. Eles são obrigados a peregrinar pelas vastidões do Neolítico, atrás do fogo, porque era de vital manutenção da sua tribo e da sobrevivência daqueles dias. Eles vão localizar uma outra tribo onde a preponderância, o predomínio é feminino. As mulheres dominam a arte de fazer o fogo com pederneiras, duas pedras que, se atretando, produzem uma faísca sobre algodão seco, campo, algodão nativo, gerando a fagulha. E outra situação seria do graveto. O graveto no atrito girado muito rápido com as duas mãos sobre uma madeira, produzindo, portanto, um calor, e colocado ali alguma coisa seca, muito leve, faz brotar a chama. E, portanto, eles aprendem uma nova técnica que apenas as mulheres dominavam. Dessa maneira, nós vamos encontrar imensa evolução antropológica, sociológica e psicológica da mulher nas sociedades do passado. Quem poderá esquecer de que, na história bíblica do Gênesis, a mulher veio surgir logo depois de Adão, extraído de uma costela sua, com o nome de Eva. E é ela que vai procriar a terra. E em todas as épocas e em todos os livros narrados do Velho Testamento, encontramos a presença feminina, cercando reis, os déspotas, auxiliando os profetas, os grandes patriarcas daquele passado, os juízes, Dalila a cortar os cabelos de Sansão, impedindo ou retirando-lhe a força ou a fonte de onde provinha a sua descomunal força física. Nós vamos encontrar Cleópatra, a rainha do Egito, representando a tradição dos Ptolomeus, a se envolver com 2 Césares, dos quais teve de cada um 2 filhos, mas não podendo mais exercer o seu fascínio sobre um deles, viu o amante matar-se. Logo em seguida, ela se permitiu ser picada por uma áspide, uma serpente venenosa. Partiu também através do suicídio. Mais tarde, William Shakespeare escreverá sobre as famílias dos Capuletos, dos Montecchios, a família tradicional da Inglaterra, e retratará o drama de Romeu e Julieta. As famílias que se odeiam, mas em algum momento surge o amor, a blandícia, a ternura, o afeto entre 2 jovens de famílias opostas que se odiavam até a morte, mas os jovens se amavam. E não podendo estarem juntos, eles se permitem um matar-se, logo em seguida, o outro também mata-se, para seguirem para o além do suicídio. Dessa maneira, nós vamos encontrando sempre o amor entre um homem e uma mulher, retratando a presença do casal, a presença feminina, arrebatadora, a figura terna e a figura da mulher. Em todas as épocas encontramos a figura da mulher mãe, amparando os filhos perdidos do mundo. Moisés, filho das águas, nós desconhecemos pai e mãe dele, historicamente, mas sabemos que ele foi criado e educado pela filha do faraó Termutes, que o recolheu num cesto quando trafegava, ainda recém-nascido, pelas águas do Nilo. E ela deu a ele o nome egípcio, Moisés, que significa, literalmente, filho das águas. Nabucodonosor, o grande rei, também não sabiam quem eram seus pais e foi adotado. Hammurabi e outras grandes figuras, Hammurabi, ao escrever o seu código célebre de 18 séculos antes de Jesus, ele inseriu determinados artigos de lei, aquele código, em uma pedra de diorito negro, onde ele homenageava a mulher que adotava e fazia com que o Estado desse proteção ao casal, à mulher ou ao homem que adotasse as crianças órfãs. E, aliás, estamos falando hoje do Dia Nacional da Adoção, 25 de maio.
Então, a mulher que doa o seu filho porque não pode criá-lo, pelo menos doa. O pior é quando mata, o infanticídio, o aborto cruel. Mas tendo aquele filho, exerceu a maternidade sofrida, muitas vezes abandonada pelo companheiro irresponsável e imaturo, que como macho foi capaz de procriar, mas como homem não assumiu a paternidade dos filhos que gerou com aquela companheira. Ela então doa esse filho para as varas da infância e da juventude. O entrega, certamente com muita dor no coração, porque está dando carne da sua carne. Entretanto, aquele menino vai encontrar um casal, vai encontrar alguém solteiro também que pode adotar, e o adota, dá-lhe o nome, dá-lhe uma dignidade, dar um lar, sobretudo dá amor, ternura. Nós que convivemos 18 anos na vara da infância e da juventude aqui de Salvador, vimos exemplos notáveis de desprendimento, de ternura incomum de mães, mulheres, as mulheres mães, que doavam seus filhos, sobretudo esses nascidos durante os dias tumultuados e perturbadores do carnaval, quando as pessoas se permitem diversos relacionamentos íntimos sem qualquer compromisso. E 9 meses depois, surgem aqueles filhos do carnaval, como nós os chamávamos, que eram entregues ali por volta de novembro, de outubro, até dezembro, eram entregues e imediatamente encaminhados para os abrigos, onde aguardavam a inserção no Cadastro Nacional de Adoção, para posterior adoção junto aos interessados. E era comovedor ver aqueles meninos irem para as suas casas, que não fosse a sua casa da sua família biológica, natural, mas era da família adotiva, da família substituta, que o enchia de amor. E durante muitos anos visitamos alguns desses casais, vendo os meninos crescendo, as meninas crescendo, cercadas de afeto, cercadas de atenção, de carinho, para que na idade adulta pudessem saber da sua verdadeira origem e, se o desejassem, irem buscar os seus pais biológicos, ainda reencontrando pai e mãe já envelhecidos, para entenderem a história de dor, a história de amargura, de aflição que muitos deles viveram e não puderam criar estes filhos, mas são dignos porque não os mataram. Os doaram para que, através da adoção, estes espíritos pudessem ter na Terra a oportunidade de cumprirem as suas tarefas reencarnatórias. Por isso, quando nós voltamos ao passado, a figura da mulher estará presente em todas as circunstâncias históricas, nos grandes acontecimentos. E por isso o Evangelho, a mensagem da noite, nos convida a essa viagem extraordinária, porque Jesus nasce de mulher. Maria o acolhe, ali em Belém de Judá. É verdade que nós o situamos no mês de dezembro. Houve um arbítrio dos primeiros pais da igreja cristã primitiva em Roma, que fixaram a data do seu nascimento no dia 24 de dezembro, o dia de solstício do inverno. Sabemos hoje, por informações seguras, tanto de pesquisas históricas, como pelas fontes mediúnicas, especialmente de Amélia Rodrigues, a grande poetisa e aquarelista do Evangelho, que Jesus nasceu entre 6 a 9 de abril. Portanto, foi esse período do ano -6, ali em Belém de Judá. E vai se tornar a grande figura que vai dividir a história, nos trazendo a mais comovedora epopeia da criatura humana no planeta, nos trazendo o roteiro de luz que até hoje aponta os caminhos para os destinos equivocados, para os destinos que se perderam nas brumas e nos acontecimentos perturbadores das vilegiaturas físicas, as perturbações, das inquietações pelas trilhas e pelas estradas que os indivíduos escolhem para caminhar. Portanto, desde o seu nascimento, ele está cercado por tias, ele está cercado por Maria, zela por aquele filho absolutamente especial. E o menino começa a se revelar desde cedo, aos 12 anos, surpreende os doutores da lei, fazendo interpretações de um texto de Isaías que comoveu e abalou
os doutores, os sacerdotes da sinagoga principal daquele reino, que era de Jerusalém. Mais tarde, ele só vai agora reaparecer aos 30 anos, 18 anos depois. Certamente nesse período ele foi arrimo de família, sustentando sua mãe ante a viuvez dela e a sua orfandade de José, o carpinteiro, que partiu alguns anos depois. Eis que, portanto, ele vai começar a construir uma epopeia, quando vai buscar em Cafarnaum, a pequena vila de pescadores, os seus companheiros para o auxiliar. Aí alguém talvez comece a indagar. Certo, ele foi buscar os 12 homens que o iriam auxiliar. Mas entre os 12 homens não havia nenhuma mulher. Verdade. Jesus, sabiamente, interpretando o pensamento da época para não criar atrito, não criar tumulto com aquela sociedade patriarcal e machista, optou por ser seguido por 12 homens. É o mesmo que nós dizermos hoje, uma espécie de brocardo popular. Na terra de sapo, de cócoras com eles. Em Roma, melhor vestir-se como os romanos. Ou seja, Jesus sabia em que terreno estava pisando, com que ovelhas estava lidando, porque o bom pastor sempre conhece as suas ovelhas. E, portanto, para evitar maior atrito com aquelas massas que tinham verdadeira algeriza ao elemento feminino, a matavam pelo apedrejamento, pela lapidação pública, e a vendiam como coisa, de onde vem a palavra reis. Quando se diz reis, a mulher tinha o valor de uma reis. É de onde vem a palavra romana reses, cabeça de gado. A mulher era comparável a uma cabeça de gado. Então ela podia ser vendida, ser depreciada, ser extorquida, ser dada pelos pais aos maridos, aos violentadores da sua conduta, da sua integridade sexual. Para fazer aqui um parêntese, na Idade Média, quando explodiu o movimento da Reforma Protestante, Martinho Lutero na Alemanha, e depois como um rastilho de pólvora, aquele movimento de renovação religiosa foi tomando conta da Holanda, da Suíça, da Inglaterra e de outros países, através de João Calvino, de outros grandes pensadores da época, Zwinglio, né? E John Wycliffe, o próprio Henrique VIII, que se separou da igreja para criar a chamada Igreja Anglicana da Inglaterra, até hoje sob a coordenação da rainha Elizabeth, conquanto o patriarca maior seja o arcebispo de Canterbury. Eis que, naquele período, a igreja respondeu ao movimento luterano, ao movimento da reforma, com um movimento que ficou historicamente conhecido como Contra-Reforma. E a Contra-Reforma durou 18 anos. A igreja reuniu seus principais altos dignitários, arcebispos, bispos e cardeais, em 2 cidades da Itália, Trento e Ávio. E nessas 2 cidades a igreja produziu imensas reuniões que são chamadas de sínodos. Nesses sínodos, a igreja tentou discutir se aquelas teses, 95 teses apresentadas por Martinho Lutero, tinham razão. E a maioria, ele tinha razão. Porque Martinho Lutero não queria criar uma outra igreja. Ele queria fazer a reforma da sua igreja católica, que estava desviada do pensamento de Jesus, adotando em Roma uma postura e uma característica eminentemente anticristã, que ele era dominicano, ele era um monge vinculado à tradição de São Domingos. Portanto, ele não queria romper com a igreja, ele queria uma reforma de profundidade, mas a igreja fez apenas uma reforma de maquiagem, porque maquiou a sua teologia, fazendo algumas modificações, e uma delas nos chama a atenção. Até a Idade Média, na Igreja Católica, a mulher não tinha alma, o que era vantajoso cá para nós, porque não tendo alma, ela não entrava no inferno. Ou seja, o inferno era um clube do Bolinha. Só tinha homens ardendo no inferno pelas suas misérias, pelos seus horrores, pelo seu crime. Porque como a mulher não tinha alma, ela não podia entrar em nenhuma instância do mundo espiritual, porque ela era apenas um corpo. Mas foi ali naquele concílio
da Contra-Reforma em Trento e Ávila, que a igreja decidiu dizer que a mulher, a partir dali, tinha alma. Aí ela ganhou alma. Então, dali em diante, a mulher também teve acesso ao céu, acesso ao purgatório, acesso ao inferno, conforme as suas condutas na Terra. A gente hoje, analisando isso pela ótica da história, se surpreende com a ingenuidade, com a infantilidade de teólogos, com a infantilidade de exegetas, de pensadores célebres da igreja. Mas temos que considerar que isso foi há mais de 500 anos. Então, na época, a cultura ainda era muito precária. Nada se conhecia de fisiologia, nada se conhecia de psicologia, não se tinha conhecimento nem do corpo físico, porque os corpos não podiam ser examinados pelos cientistas da época, eram os barbeiros, aqueles que dissecavam os corpos e faziam as cirurgias. Mas por que o barbeiro? Porque era o único na sociedade que manipulava bem as navalhas. Então, o barbeiro foi eleito a pessoa que podia fazer pequenas cirurgias e sangrias nas pessoas, sobretudo quando havia as epidemias, os acidentes de guerra e as doenças, que eles faziam da navalha seu instrumento para o corte de cabelo e também para as barbas dos homens, o aparamento das barbas. Portanto, eles não podiam dissecar cadáveres. Então, nada se sabia até que Ambroise Paré e André Vessalio, os dois grandes cientistas, um deles considerado o pai da anatomia, passaram a dissecar cadáveres escondidos da igreja e puderam descobrir todo o nosso sistema circulatório a partir do coração, constituído de veias, de artérias, das correntes sanguíneas, através dos pequenos vasos das varizes. Foram eles que nos legaram este conhecimento que hoje temos e está profundamente ampliado por diversas ramas da ciência médica, elaborada por Hipócrates, Aécio Galeno, em tempos imemoriais. Portanto, a mulher passou a ter alma a partir daí. E nesse evangelho, a mulher não tinha direitos na sociedade, somente cumpria deveres que lhe eram impostos pelos maridos. Basta dar uma olhada nas novelas de época, olhada nos filmes também que retratam os tempos evangélicos, vemos como a mulher estava subordinada, 6, 7 mulheres cercavam um único homem que era seu marido. Entre elas havia imensa rivalidade pelo carinho, pela atenção, e ele dava uma, desprezando as demais. Não podemos esquecer que o rei Salomão foi tido na Bíblia como sendo possuidor de 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Portanto, era um homem depravado sob o ponto de vista sexual, do ponto de vista dos relacionamentos, porque se permitiu ter um harém cercado de mulheres que o serviam apenas sexualmente. Era um transtorno de natureza freudiana. Mas Jesus, chegando àquela época, muito tempo depois, séculos e milênios depois desses reis, depois desses profetas e dessas figuras que ficaram nas páginas amareladas do Velho Testamento, foi Jesus, o grande emancipador da mulher na sua época. Mas ele deu às mulheres do Evangelho uma dignidade que elas não sonharam jamais. Ele demonstrou de que a mulher para Deus tinha o mesmo valor do que o homem e que deveria ser respeitada, amada e zelada com o mesmo carinho com que os homens reclamam também este afeto para si. Portanto, as diversas passagens com Verônica, a Maria de Magdala, Maria de Jerusalém, Joana de Cusa, a sogra de Pedro, e tantas outras mulheres como a mulher morroíça, aquela mulher que ele atendeu junto ao poço de Betesda, a mulher sírio-fenícia, a quem ele falou da fonte da água viva, e tantas outras, porque João encerrou o seu evangelho dizendo que se tudo quanto Jesus disse e fez fosse escrito, nem todos os livros da terra caberiam. E nós temos, portanto, as narrativas evangélicas centradas em 4 homens: Mateus, João Marcos, nós temos Lucas e João Evangelista. 2 foram testemunhas oculares, Mateus e João Evangelista, que era primo de Jesus. Mas os outros 2 não conheceram Jesus pessoalmente. A suspeita de que João Marcos conheceu Jesus, mas era criança.
não tendo mais convivido com ele na idade adulta, porque houve o martírio da crucificação em Jerusalém. E Lucas, que era médico em Antioquia, esse não conheceu. Ele pegou as informações com Paulo. Paulo de Tarso era contemporâneo de Jesus, mas não o conheceu. Portanto, ele pegou as informações sobre Jesus de Ananias. Ananias, o pregador do Evangelho, conheceu Jesus pessoalmente, mas não foi discípulo seu. E copiou, fez uma cópia dos Evangelhos de Mateus. Mateus é o apóstolo Levi, o cobrador de impostos. Portanto, nós temos aí Lucas já pegando de uma quarta fonte. E ali vamos encontrar nestas fontes de Mateus, de Marcos, de João, também de Lucas, as informações sobre as mulheres que atuaram junto com Jesus. E algumas delas deixaram marcas indeléveis na história. Nós encontramos Maria de Magdala, Maria de Madalena, a mulher que se admitia ter sido muito equivocada na sua cidade, fazendo do seu corpo verdadeira mercadoria para satisfazer a libido daqueles que a procuravam. Mas no dia que travou contato com Jesus, devorada por uma profunda depressão, e Amélia Rodrigues narra num dos seus livros uma verdadeira epopeia, que é uma página das mais dramáticas e comovedoras. Ela estava já vencida pela depressão, quando alguém a procura no seu palacete para afirmar de que Jesus está naquela região e que, se ela quisesse, fosse buscar, porque a ele, que tinha sido cego, ele havia curado. Ela, então, durante a noite, vai buscar um barco, atravessa o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, e chegando a Cafarnaum, uma pequena vila de pescadores de madrugada, ela trava contato com Jesus. E ao ouvi-lo, Maria Madalena renova toda a sua existência. Mais tarde, ela se vincula aos leprosos, ali de Jerusalém, adquire a lepra, e, viajando, ela sai daquela região e vai para Éfeso, na Turquia, onde morava a mãe de Jesus, já idosa, Maria de Nazaré. E ali, antes de chegar à cidade, ela é tomada por uma febre, a febre da doença que lhe consome o corpo. Mas João, evangelista, é avisado que aquela mulher está procurando a mãe de Jesus. E João a socorre atrás para a pequena casinha onde morava Maria de Nazaré, e as duas Marias ainda se reconhecem em vida física. Mas Madalena desencarna nos braços da Santíssima, como era chamada à época. Alguns anos depois, Maria de Nazaré partirá da terra. É outra história comovedora, que está no último capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o Irmão X, quando ele vai narrar que depois da desencarnação, Maria de Nazaré, esta mulher sublime, esse anjo que se corporificou na terra para ser a mãe material de Jesus Cristo, ela, ao abandonar o corpo, é recebida pelo Filho e por uma multidão de espíritos santificados, verdadeiros anjos, fascículos de luz, que a arrebatam desejando levá-la para as culminâncias das regiões felizes. Ela pede uma pausa. Eu gostaria de voltar aos cenários onde meu filho pregou a mensagem do Evangelho. E bastou este desejo para se transformar em uma vontade, em uma ordem, e todo o grupo luminoso a conduziu às regiões de Cesareia, às regiões de Cafarnaum. Ela volveu a Jerusalém, foi até Roma. E ao chegar em Roma, ela viu que era a época das grandes perseguições. As perseguições aos cristãos se iniciaram no ano 58, com Domício Nero, de tenebrosa memória, e foram até Diocleciano, no ano 305, quando este imperador já decadente de Roma considerou que a praga cristã havia sido eliminada de todo o império. Ele estava longe de supor, em 313, com Justiniano, teríamos a revivescência do cristianismo. Em 555 mais tarde, nós teríamos o aparecimento de um grande rei que faria com que o cristianismo fosse declarado religião oficial do Império Romano.
E daí em diante, o cristianismo ganharia uma outra vertente histórica, um outro caminho, fazendo praticamente o casamento do cesaropatismo. O poder de César se uniria ao poder do Papa. O poder espiritual e o poder material se unificariam na igreja atual que nós a conhecemos, ou a sua estrutura toda assentada em Roma. Eis que aquela mulher visita Roma em espírito, e vendo os espíritos que ali estão reencarnados, os primeiros cristãos vão ser imolados junto às feras, Maria se aproxima de uma moça que está muito triste, contemplando das grades tomadas de ferros muito fortes, muito vigorosos, impossibilitando qualquer fuga. A moça chora a mocidade que vai ser perdida nas patas e nas garras das feras esfaimadas. Mas Maria encosta naquela mulher em espírito e diz: cante, minha filha, porque dentro de instantes todos vocês serão recebidos pelas legiões de meu filho na pátria espiritual, no reino que está destinado aos mártires. Aquela moça ganha um alento e começa a cantar uma música dolente, um hino sofrido, melancólico daqueles dias, e todos no calabouço a imitam. São tomados de um júbilo, são tomados de uma alegria íntima, indizível, intraduzível, e quando os portões rangem nos gonzos enferrujados, para levarem aqueles prisioneiros para a areia fofa, onde serão destruídos pelas panteras, pelos leões, pelos tigres dente de sabres, os animais que vinham da Numídia e da Lídia, eis que aquele grupo sai todo juntos, eles saem todos abraçados uns aos outros, colocando as crianças no meio, os idosos e os maduros fazendo uma roda de proteção. E eles vão até o meio contemplando Roma enlouquecida. Aquela massa de pessoas que deseja apenas sangue, genocídio, destruição daqueles cristãos que oram. E Roma silencia diante daqueles que cantam, ditirambos, hosanas ao Senhor. As feras são soltas, todos são destruídos nos corpos, mas os espíritos se evolam, se libertam das grilhetas orgânicas como fascículos de luz e são acolhidos no mais além das infinitas legiões luminosas sob a coordenação de Jesus, levados para o repouso e depois para a retomada dos trabalhos de iluminação da Terra. Aqueles eram dias heróicos, que produziram verdadeiros mártires, que desceram ébrios pelo cadafalso, ao poste de martírio, ao flagelo, dando as suas vidas para que tivéssemos o cristianismo. E incontáveis mulheres, damas, entre os quais Joana de Cursa, a casada com um consorte que era um alto funcionário de Herodes Antipas. E, portanto, aquela mulher bem prestigiada na sociedade ouviu falar de Jesus e foi levar a ele as suas dores de um casamento infeliz, aquele companheiro infiel, que passava a noite nas tavernas, nos meretrícios, entre braços das mariposas e das equivocadas, buscando prazeres, enquanto ela ficava em casa cuidando dos 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Mas ouvir a mensagem, ao ouvir falar da mensagem de Jesus, Joana de Cusa sentiu um clarão de esperança raiar na sua intimidade em sombras, de mulher sofrida, de dama menosprezada, de esposa aviltada pelo companheiro infiel e doente. Jesus disse a ela: Joana, sê fiel. Se não puderes ser esposa, será irmã, será amiga, será enfermeira, porque Cusa é doente, não sabe para onde está indo. Ela retorna para casa e se torna a companheira que vai tomar conta dele. Quando as perseguições começam, ela agora viúva, ela protege os filhos como pode, até que um dia delatada, há uma alma em sombras, a delata como sendo aquela frequentadora das catacumbas, através das estradas de São Calixto, ou as catatumbas de São Calixto em Roma,
e ela é presa. Levada com o filho mais novo, ela vai ao poste de martírio, onde vai ser queimada viva. E o soldado, tomado de fúria, tomado de loucura, exclama no momento de espetar-lhe uma espada no ventre: ó mulher infeliz, abjura, nega este teu Cristo e faz profissão de fé aos deuses de Roma. Ao que o filho responde: mãe, a senhora já está velha, que a senhora morra, que a senhora entregue o seu corpo por esta doutrina que lhe abrasou, eu entendo, mas eu sou novo, eu tenho uma vida pela frente, a juventude é tua, em minhas carnes eu quero viver, a senhora não pode matar-me por uma doutrina que eu desconheço. Cala-te, meu filho. Jesus morreu por todos nós e não o podemos abandonar agora, sejamos fiéis até o final. Ela então volta para o soldado e ora por ele. E ele então exclama: então, mulher, abjura, nega este teu carpinteiro e faz profissão de fé com os deuses de Roma. Este teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela responde num rasgo de generosidade e de fé inquebrantável: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Entrega o corpo às labaredas, devorada, para depois ter sublimes reencarnações sempre na personalidade feminina, na indumentária de mulher, até chegar aos nossos dias como Joana de Ângeles, a benfeitora que orienta a nossa casa em Salvador, o caminho da redenção e a mansão do caminho, onde almas femininas, masculinas, contribuem para auxiliar os filhos do Calvário em ambos os planos da vida. Ali estão pessoas dedicadas da grande família de Joana de Cusa do passado, Joana de Ângeles da atualidade, trabalhando para diminuir as dores, as lágrimas, os sofrimentos do que perderam tudo, daqueles que estão invisíveis socialmente, os gestos das tias, que auxiliaram aquele trabalho pedagógico das casas lares, infinitamente, colaborando para que os meninos e as meninas abandonadas, que eram encontrados no lixo, em caixas, devorados por formigas, fossem nutridos, alimentados, vestidos, banhados e educados na doutrina de Jesus, para se tornarem pessoas dignas, homens de bem, mulheres de bem, colaborando hoje por uma sociedade mais justa e fraterna. Eis quantas mulheres desfilaram no Evangelho, dando as suas vidas e se tornando verdadeiros mártires, para que a mensagem de Jesus nos chegasse limpa, nos chegasse escorreita até os dias atuais. Quando Emmanuel escreveu Ave Cristo, ele retrata a personalidade de Célia, irmão Marinho, uma figura que até hoje a igreja lhe conserva os nomes, sob outras denominações, a história, sob outras denominações, mas ali Célia, a neta de Quinéio Lúcius, aquela que vai tornar a sua casinha um verdadeiro morredouro, acolhendo as vidas que passavam por ali destruídas, e ela vai dar dignidade, envolvendo um pouco de esperança àqueles corações esfaimados de fé e de vontade de viver. Eis as mulheres do Evangelho, são centenas, muitas desconhecidas, mas que entregaram seus corpos e suas vidas por amor a Jesus, a fim de que tivéssemos hoje a alegria de contemplar a mensagem do Cristo se espalhando pela terra. O próprio Leon Denis afirmava que era orientado pelo espírito azul, que hoje sabemos ter sido Joana d'Arc, do mundo espiritual Volveira, para orientar o grande escritor de Tours, contemporâneo de Allan Kardec, e dentro do pseudônimo do Espírito Azul, que se apresentava dentro desta tonalidade, orientar os labores profundamente fecundos na área da filosofia, na área do pensamento espírita, dos livros, verdadeiros best-sellers, que Leon Denis nos legou. Aliás, estamos vivendo o ano
que o homenageia pelos 175 anos de nascimento. A figura de Eurípides Barçanufo. Sua mãe teve 16 filhos, Dona Meca. Mas que mulher notável. Se tornou uma extraordinária médium passista. E o filho a amava de tal maneira que quando ele arrumou as malas para ir para o Rio de Janeiro, saindo de Sacramento, fazer faculdade de medicina, a mãe desmaiou. Ela tinha desmaios periódicos. Eurípides, na estação, ao saber que a mãe estava desmaiada, voltou para casa, desfez as malas e nunca mais falou em sair de Sacramento para ir para lugar nenhum, ficando ao lado dela, que também ficou ao lado dele. Quando, no dia 1º de novembro de 1918, no final da tarde, já vitimado pela gripe espanhola e ardendo em febre, Eurípides atendia a massa de contaminados que ali no Triângulo Mineiro acorriam à sua farmácia homeopática, onde, sob a inspiração de Bezerra de Menezes, ele aviava medicamentos que combatessem a enfermidade cruel. Na época, matou 53 milhões de pessoas nos 4 anos da grande pandemia de 100 anos atrás. Até que a mãe com a sua voz austera, mas ao mesmo tempo doce, em vendo o filho ardendo em febre de quase 40 graus, disse a Eurípides: Eurípides, meu filho, venha cá. Venha tomar um banho quente para diminuir esta febre. Venha cá. E ele disse: não posso, mãe. Se eu me deitar, não levanto mais. E, efetivamente, depois do segundo apelo dela, Eurípides deitou-se. Veio uma amiga da família que trouxe uma água morna para lavar-lhe os pés. Eurípides se deitou e só reergueu-se agora no plano espiritual, deixando seu corpo com 38 anos de idade, um verdadeiro apóstolo, dedicado inteiramente à sublimação de outras vidas. Mas aquela mulher, Dona Meca, era Dona Jerônima Pereira, ficou ainda para contar parte da história de seu filho. A mãe de Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, analfabeta, que escreveria um livro, o segundo livro pelo filho, Cartas de uma Morta, narrando suas viagens às instâncias espirituais. Quantas vidas! E hoje sabemos, através de Memórias de um Suicida, psicografado por Dona Ivone do Amaral Pereira, que Maria de Nazaré é a protetora dos suicidas no mundo espiritual. Onde houver um suicida, ali haverá uma colônia, um posto de socorro, algum lugar que acolhe os sofredores, os desventurados que matam o próprio corpo, mas não podem eliminar a vida. E Maria de Nazaré, periodicamente, visita esses antros de dor, patrocinando a reencarnação de milhares destes equivocados na matéria para o resgate necessário. A rainha Isabel de Portugal, também coordena legiões de missionários no mundo espiritual, socorrendo os que estão mergulhados nos mais sórdidos sofrimentos em regiões umbralinas, regiões de dor, de angústia e de aflição. Sempre a presença da mulher. Notemos que em nosso lar, André Luiz destaca, a ministra mais destacada dos 72, veneranda. Uma ministra tem tantas horas de trabalho, 1 milhão de horas de trabalho ininterrupta, e ela recebeu permissão, um convite para subir às esferas mais altas, ter um contato com Jesus. E foi nas esferas mais altas que ela encontrou o Cristo, travando contato com aquele ser sublime, o espírito superior, envolvendo a nosso lar sem nunca dizer nada a ninguém deste encontro, permanecendo até hoje, aguardando os seus afetos que estão no Brasil, estão na Terra reencarnada, e ela esperando pacientemente, como Alcione, em renúncia. De Sírios volve à Terra para ajudar Carlos Flanagan, equivocado, Pólax, a sua alma gêmea. E depois daquele romance, renúncia, doloroso, ela se despede em um calabouço, em uma cadeia subterrânea,
10 meses ali aprisionada, completamente devorada pela tuberculose. E nos estertores ela abandonou o corpo, magérrimo, esquelético, volvendo ao mundo espiritual, para que Pollux ficasse na terra para os seus resgates necessários. Dessa maneira, esta noite, homenageamos a mulher que se torna mãe, a poetisa, a mulher empresária, a mulher que vai para as armas, o exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, para colaborar com a pacificação da sociedade, a mulher agricultora, hoje é o dia do agricultor rural também, junto com o dia da adoção, a mulher professora. Quem de nós não tem na memória uma professora que nos marcou na infância? Aquela professorinha dedicada, aquela mestra do saber, que dava tudo como sacerdotisa da educação e hoje jaz esquecida na nossa memória. As mães também postiças, as mães de aluguel, as barrigas de aluguel que propiciam que espíritos volvam à Terra para o recomeço reencarnatório. E é tão bonito recordar que há 2 semanas atrás uma mulher nascida no Mali, um pequeno país da África, foi fazer o seu parto em Marrakech, a capital do Marrocos. Para surpresa dela, ela teve 9 filhos. Octuplos. Mas que coisa, ela tem 25 anos de idade, é o seu primeiro, e talvez o último parto, porque no primeiro parto já desceram logo os 9. Todos estão vivos. O que falar desta mulher? Uma bênção para o mundo espiritual que propiciou a 9 espíritos de vez virem para os cenários da Terra. Ali podem estar vultos, daqui a alguns anos, vão decisivamente colaborar para que a Terra atinja seu estado de regeneração. Aguardemos. Aos amigos que nos acompanham, os nossos votos cordiais de muita paz. Nós agradecemos imensamente ao nosso querido amigo Marcelo Mariano pela exposição da noite e convidamos a todos para que nos acompanhem agora na nossa visualização terapêutica e irradiação. Vamos então com os olhos fechados, imaginar a figura do médico Jesus, o Senhor de todos nós, aquele que é o bom pastor de nossas vidas. E a Ele nós vamos, nesse momento, agradecer pela oportunidade dessa reflexão da noite. Vamos imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes, o querido benfeitor Dr. Guilherme March nos recebe à porta, nos abraça e diz: Deus é amor. Nos convida a entrar. Os passistas nos recebem com muita alegria, com muito carinho. E o querido benfeitor Dr. Guilherme March inicia uma prece ao médico Jesus, rogando por todos nós, pedindo força e saúde, bom ânimo, alegria de viver. Os passistas iniciam seu trabalho distribuindo os fluidos medicamentosos que visitam as nossas células, trazendo bom ânimo para a nossa luta diária. Nos é oferecida a água frutificada. E agora juntos vamos à nossa irradiação. Senhor Jesus, rogamos por aqueles cujos nomes estão nos cadernos e nas pastas das reuniões mediúnicas da tua casa de Batuíra. Rogamos, Senhor, em favor daqueles que estão em nosso pensamento, rogamos em favor dos que estão em sofrimento em todo o mundo, nos 2 planos da vida. E tudo isso, Senhor, nós te pedimos, em nome do Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.
Agradecemos imensamente aos 76 participantes da plataforma Zoom, assim como também aos irmãos e às irmãs que nos acompanharam pelo YouTube. Agradecemos mais uma vez ao nosso querido Marcel Mariano, que não mediu esforços para estar conosco nessa noite. Que Deus abençoe abundantemente, que você continue firme, com muita saúde, distribuindo o seu verbo consolador para todos aqueles que Deus enviar para você. Muito obrigado, Marcel. Muito obrigado a todos pela noite especial que tivemos. Amanhã estaremos juntos, às 15 horas, no nosso momento de oração. Que todos tenham uma noite abençoada de paz. Muito obrigado, fiquem com Deus